Bom dia! Então, hoje nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo, tá? Do capítulo 6, dos versículos 25 ao 34 do nosso estudo. Comece por Mateus. Então, como sempre, tá? Para que a nossa conversa seja fluida e você aproveite o máximo desse estudo, tá? Preciso que você tenha lido esses versículos antes de estar aqui nesse vídeo. Caso não tenha feito, pare agora mesmo, pegue a sua Bíblia e leia o capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. E meninas, esse estudo hoje é para você que se sente ansiosa, preocupada com coisas, olha, que ainda nem aconteceram. Você se sente assim? Então presta atenção nessa aula, tá? Aqui nesses versículos, Jesus nos faz o quê? Um convite, um dos convites mais libertadores do Evangelho. Olha só, abandonar a ansiedade e confiar na provisão de Deus. E ele já começa aqui no versículo 25 dizendo, escuta bem, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aqui no versículo 25. O que acontece? O que ele quer dizer, né? Muitas vezes a ansiedade ela toma conta da nossa mente. E especialmente quando a gente pensa demais no futuro. Quando a gente se preocupa com a nossa família, se teremos provisão ou não, né? Como iremos sustentar a nossa família, como iremos pagar as contas, como iremos manter o nosso padrão de vida, né? Então são várias coisas que nos preocupam e que ainda nem aconteceram. Porém, o que Jesus faz aqui? Ele nos alerta que viver ansiosas não acrescenta em nada à nossa vida, nada. E para isso, o que ele usou aqui? Ele usou dois exemplos bem simples, mas olha, bem profundo. As aves dos céus e o quê? Os lírios do campo. As aves, elas não semeiam, elas não colhem, mas Deus as alimenta. Os lírios não trabalham e nem fiam, mas nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. A lição aqui é clara, né? Se Deus cuida tão bem das aves e das flores, que são criaturas menores, né? Quanto mais Ele cuidará de nós, que somos as suas filhas. Ele mesmo fala aqui, ó, mais adiante, no versículo 26. Não valeis vós muito mais do que as aves? Ele mesmo fala aqui. É óbvio que Jesus não está dizendo o quê? Que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve semear, que a gente não deve colher, fiar, né? Mas antes nós devemos o quê? Fazer tudo isso com alegria e não devemos permitir que as preocupações com o futuro, que ainda nem aconteceram, nos dominem. A ansiedade, ela é uma forma de incredulidade. Pensem nisso, olha, porque ao nos preocuparmos em excesso, a gente está agindo como o quê? Como se Deus não fosse capaz de prover as nossas necessidades, né? Como se a gente não confiasse. Faz sentido, né? Então, como que a gente deve viver, né? Como que devemos viver segundo esses versículos aqui? Ele dá uma resposta bem direta de como a gente deve fazer isso aqui no versículo 23. Vamos lá, acompanha comigo. Versículo 23. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, temos que buscar primeiro o quê? O reino e a justiça. A gente já falou muito sobre o reino de Deus, né? E as últimas duas aulas ali, 2 ou 3 aulas, foram basicamente sobre a justiça de Deus. Olha como tudo está interligado, como tudo faz sentido, está em sintonia, né? Ou seja, o nosso foco, ele deve ser viver uma vida o quê? Que reflita os valores do reino de Deus. Uma vida de amor, de justiça, de misericórdia, de fé, né? E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, o que acontece? Ele cuida de todas as outras áreas. Ele promete cuidar disso. Do trabalho, das finanças, da saúde, tudo será provido conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Isso é bem importante, né? E aqui no finalzinho ele conclui com um conselho final, ali no 34, vamos ler comigo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, ou basta ao dia os seus próprios problemas, algumas traduções, né? O que acontece? Ele nos chama a viver um dia de cada vez, confiar que Ele está no controle do nosso futuro, né? E a ansiedade, ela é uma armadilha mesmo, que ela nos impede de viver plenamente o futuro, de nos viver aqui, né? De desfrutar a paz que vem da confiança de Deus. Então, como a gente não vive aqui, está muito preocupado com lá, a gente não vive nem aqui nem lá.
E essa passagem, ela faz muito isso, nos convida a reavaliar aonde que você está depositando a sua confiança, aonde eu estou depositando a minha confiança. Será que a gente não está tentando controlar cada detalhe da nossa vida? Ou será que a gente está entregando nas mãos do Senhor as nossas preocupações porque confiamos nele? Né? Pensem nisso. Gente, a solução, o que é? Anotem isso que é muito importante. Eu anotei aqui no meu caderno, deixa eu pegar aqui. Anotem isso, olha só. A solução para a ansiedade, ela não está em ter mais controle, mas em confiar mais profundamente na fidelidade do nosso Pai Celestial. O quanto confiamos, o quanto conseguimos entregar as nossas preocupações nas mãos dele, né? Que aula poderosa, né? Eu não sei se é só comigo, mas cada dia mais eu vejo o quanto Deus tem trabalhado no meu coração. E assim, controlar a ansiedade é fácil? Não é. Mas nós precisamos nos entregar e nós precisamos, precisamos confiar. E como que a gente vai fazer isso? Como? Nós precisamos orar. Orar com todo o nosso coração. Já tivemos uma aula sobre oração, né? Vocês tiveram um desafio. Precisamos orar com todo o nosso coração. Na nossa oração, a gente precisa incluir as nossas preocupações, o que está nos agoniando. Nós não precisamos nos preocupar no futuro, porque Ele sabe tudo o que Ele tem para nós. E é isso que nós precisamos, tá? Ler a Bíblia é uma coisa que a gente está fazendo, né? Ler as Escrituras e orar. Só assim o Espírito vai nos alimentando, o Espírito Santo vai andar na gente, a gente vai crescendo e amadurecendo na nossa fé e na confiança do Senhor. Amém? Gente, um dia abençoado para vocês e até amanhã.